A sujeição do homem pelo homem. Desde a antiguidade que sociedades e culturas convivem com o fenómeno. Na história da humanidade, encontramos momentos em que a escravatura não é só admitida, mas também regulamentada pelo direito. Ele determina quem nasce livre e quem, pelo contrário, será escravo. O direito regulamentava que algumas pessoas podiam ou deviam ser consideradas propriedade de outra pessoa. Podiam ser vendidas ou compradas como uma normal mercadoria. Muitos pensarão que são coisas de outros tempos. A civilização evoluiu e a humanidade fez conquistas civilizacionais que nos distanciam do passado. Mon mari, il avait 18 ans et j'avais que 13 ans et je savais rien faire. Il était méchant. Il ne savait même pas comment il se comporte avec une fille ou avec un fille de 15 ans, de 14 ans. Il se comportait comme une femme qui a 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas combien. Après, j'ai parti en Roumanie. Ils ont fait mes passeports, mes trucs. Et après, j'ai allé en Espagne. Moi, je volais et lui, il restait à la maison. Et jamais je voulais. Mais j'étais obligée parce que si je ne le faisais pas, il me frappait. Os testemunhos não nos chegam da antiguidade. Não provêm de nenhuma civilização perdida. Narram o cotidiano dramático de homens e mulheres do século XXI. Afinal, a escravatura apenas se retirou do quadro legal das nações, mas não das práticas e das atitudes de alguns. Chegou 2015 e para o primeiro dia do novo ano, Dia Mundial da Paz, Francisco escreveu uma mensagem. Non più schiavi ma fratelli, ecco il messaggio di questa giornata, perché le guerre ci fa schiavi sempre. Un messaggio che ci coinvolge tutti. Tutti siamo chiamati a combattere ogni forma di schiavitù e a costruire fraternità. Tutti, ciascuno secondo la propria responsabilità. E ricordate bene, la pace è possibile e alla radice della pace sempre c'è la preghiera. Preghiamo per la pace. Na sua mensagem, Francisco aponta o dedo para as situações em que, no terceiro milénio, o homem continua a ser privado da sua dignidade. E o Papa pensa em diversas situações muito concretas. Penso em tantos trabalhadores e trabalhadoras, mesmo menores, escravizados nos mais diversos setores, a nível formal e informal, desde o trabalho doméstico ao trabalho agrícola, da indústria transformadora, à mineração, tanto nos países onde a legislação do trabalho não está conforme às normas e padrões mínimos internacionais, como, ainda que ilegalmente, naqueles cuja legislação protege o trabalhador. Unemployed. I had no income whatsoever. The guy pulled up next to me in a car, quite an expensive car. He said that as well as working, he'd give me somewhere to stay. He'd provide food for me. He'd try to make me as comfortable as possible. And he'd pay me £50 a day. My boss decided to go up to the site that his family lives on. And there everything went very, very quickly downhill. He stopped paying me anything at all. We were working up to 15 hours a day, and it's very, very physical work, very, very heavy work. So there were a lot of broken-looking people. There was no rest. Every waking minute of every day was spent working somehow. There were, I'd say, around 20 other workers on the site who were working for other members of my boss's family. They were kind of physically punished for the slightest little thing. They were beaten for not working fast enough. Penso também nas condições de vida de muitos migrantes que, ao longo do seu trajeto dramático, padecem a fome, são privados da liberdade, despojados dos seus bens ou abusados física e sexualmente. Penso em tantos deles que, chegados ao destino depois de uma viagem duríssima e dominada pelo medo e a insegurança, ficam detidos em condições às vezes desumanas.
A atualidade tem-nos mostrado um mar de refugiados que desesperam por tocar o desenvolvimento e uma vida com oportunidades. Aventuram-se no Mediterrâneo, que é o mar que separa o desenvolvimento da pobreza. Fazem-se ao mar e confiam-se a traficantes sem escrúpulos. Seres humanos em fuga, fogem da guerra, do subdesenvolvimento, da angústia de não ter o essencial. Muitas vezes, para chegar até à fronteira, ou zonas de fronteira, percorrem milhares de quilómetros. Muitos deles acabam por perder a vida neste percurso e ainda assim não chegam ao ponto, às zonas, enfim, à Europa, e falo concretamente desta parte do mundo, mas não só, isto acontece também na fronteira com os Estados Unidos, com o México, por exemplo, e noutras zonas do mundo, como na Europa de Leste, também na Ásia. O perigo para os migrantes começa com as razões e os fundamentos que levam a que estas pessoas tenham que sair, depois os percursos até à fronteira e depois o risco, a tomada de decisão de tentar o salto para as zonas de conforto, enfim, para os países que possam acolher estas pessoas. Mas é quando a terra prometida já se ergue no horizonte que tantas vezes acontece a tragédia. O Mediterrâneo, que para muitos europeus é apenas um destino de férias e águas temperadas, é cemitério de tantas vidas que deixaram de o ser apenas por ousarem tocar a terra das oportunidades. O drama não é só o percurso e o salto para os espaços de acolhimento na Europa, mas também depois começa, para muitos, um longo calvário em que as pessoas ficam sujeitas a situações de forte exploração, sujeitas também à violência, e às vezes à violência dos Estados. Chama a atenção, por exemplo, às situações em que os migrantes são detidos por razões administrativas e ficam muitas vezes em situação de detenção, sem verem garantidas as mínimas condições de proteção. Quando não acontece isto, por exemplo, em situações em que os migrantes estão indocumentados, ficam sujeitos a toda um conjunto de ameaças que passam pelas redes de tráfico, por situações de exploração laboral. A União Europeia tem desenvolvido diversos programas que conciliam a vigilância de fronteiras com o apoio e resgate às embarcações que demandam a Europa. Ainda assim, a dimensão deste movimento em massa acaba tantas vezes em tragédia. Lampedusa é, na Itália, uma ilha onde o drama da imigração se escreve no dramatismo de tantas vidas perdidas. Naufrágios que colocaram aos pés da Europa o drama dos que perderam a vida tentando salvá-la. Ousaram sonhar que também eles podiam experimentar uma vida melhor. A Europa reconheceu a dimensão do drama e Francisco quis olhar, olhos nos olhos, aqueles que correm em busca da sua dignidade. Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po' di serenità e di pace. Cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà e le loro voci salgano fino a Dio. O Papa o que está a fazer é seguir Jesus e nós é o que tentamos fazer, é seguir Jesus, é ser Jesus, é reconhecer a dignidade da pessoa humana, é fazer com que essa pessoa adquira a sua dignidade e é amar e não esperar frutos, é amar e Deus fará o resto.
mas este amar com ternura e misericórdia, este tocar, este deixar-se tocar. E eu sinto que o Papa, mesmo quando escreve esta mensagem, diz: eu penso nestes, eu penso. Ele vai dizendo a mensagem: eu penso. E este eu penso eu sinto, o Papa sente. E impressionou-me muito quando o Papa foi a Lampedusa e que, antes de falar, ele teve a falar com um traficado. Escuta, o Papa toca a realidade e chora. E eu penso que é isso, ou seja, o grande segredo. Penso no trabalho escravo. Penso nas pessoas obrigadas a prostituírem-se, entre as quais se contam muitos menores, e nas escravas e escravos sexuais. Nas mulheres forçadas a casar-se, quer as que são vendidas para casamento, quer as que são deixadas em sucessão a um familiar por morte do marido, sem que tenham o direito de dar ou não o próprio consentimento. Ma belle-mère et ma belle-sœur, quand ils ont été envoyés en Roumanie, ils ont été expulsés de la Belgique. J'ai vu leurs papiers d'expulsation où ils ont été bien marqués qu'ils ont pratiqué la prostitution sur le territoire belge. Et là, elle m'a obligée d'aller pratiquer moi aussi la prostitution en Belgique, menacée moi par mon fils. Elle avait tous les moyens possibles, ma belle-mère, de prendre mon fils. Je travaillais dans un café, oui, qui était bien précis pour ça. Ils ont mis une somme par semaine que je dois l'envoyer chaque vendredi de 300 € par semaine. Ça, c'était obligé. Mas na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa recorda também o enorme trabalho que muitas congregações religiosas, especialmente femininas, realizam de forma silenciosa há tantos anos em favor das vítimas. Tais institutos, diz o Papa, atuam em contextos difíceis, por vezes dominados pela violência, procurando quebrar as cadeias invisíveis que mantêm as vítimas presas aos seus traficantes e exploradores. Entre nós, existe a Comissão de Apoio à Vítima de Tráfico de Pessoas. Este trabalho surge do apelo de 600 superioras maiores de congregações religiosas em Roma a toda a vida consagrada, para estarem atentas ao grito de tantas mulheres. A nossa missão é, sobretudo, sensibilizar, formar, prevenir e também contactar com a realidade, porque senão ficamos na teoria. Temos, portanto, é uma comissão que está a crescer e que o nosso desafio é esta partilha de experiências, de realidades, de criar uma filosofia comum, de criar entre nós esta inquietação e esta busca de caminhos, de ações, de concretizar e de, sobretudo, criar esta consciência crítica na sociedade, na Igreja e nas congregações religiosas. As congregações religiosas femininas têm sido pioneiras neste combate pela sua vocação. Destaca algumas que estão, e vai de encontro à mensagem, que estão a trabalhar no campo da prostituição e aí descobriram vítimas de tráfico humano e se calhar foram as primeiras a alertar a Igreja para esta realidade. Este é um flagelo social, cujo combate passa também por uma mudança da imagem da masculinidade e das mentalidades que subjugam a mulher e a colocam em situações de subserviência. Isto da exploração tem muito a ver também com o homem e com os rapazes, portanto, com a formação, com a educação. Um grande desafio seria a educação na igualdade de género, porque isto começa desde pequeninos, na família, portanto, este machismo que ainda existe muito forte na sociedade, e isto tem muito a ver porque a exploração, por exemplo, sexual tem muito a ver com isto e os homens teriam um papel muito importante a desempenhar, porque há um trabalho a fazer com os chamados clientes, que muitas vezes não sabem que estão em relação com uma mulher que pode estar a ser forçada, traficada.
Diz Francisco que as vítimas de tráfico e servidão são pessoas que procuravam uma forma de sair da condição de pobreza extrema e, dando crédito a falsas promessas de trabalho, caíram nas mãos das redes criminosas que gerem o tráfico de seres humanos. O que mais me frustra é realmente um problema muito... tem muitas pontas soltas. Nós tentamos agarrar por um lado, mas ele escapa-se e cresce por o outro. E, portanto, esta dificuldade em ser eficaz, esta dificuldade em ver resultados das atuações, esta às vezes um sentido de impotência perante uma coisa que está e que ao mesmo tempo não pode de maneira nenhuma desmotivar, nem pode, pelo contrário, não é? Como o Papa também diz, a mensagem tem que, se o problema é global, tem que nos implicar a todos. Importa compreender que o combate a estas formas de escravidão não se resume aos programas europeus de controlo de fronteiras ou apenas ao trabalho de congregações religiosas. Passa também pela forma como cada um toma consciência deste problema e o assume como uma realidade que pode morar muito perto. Muitas vezes não mexe com as pessoas porque é qualquer coisa de distante, de longe, e portanto não são experiências nas quais nós nos revemos, nem são experiências que nos digam aparentemente, diretamente, portanto, parece que não tem a ver connosco. Então acho que esta sensibilização tem exatamente a ver com o que é que estas pessoas passam, que eventualmente sintoniza com coisas com que eu passei, e nesse sentido o problema do outro passa a ter ressonância em mim. E por outro lado também tentar levar quem é do comum, não é? A conhecer o problema por o outro mais por dentro, a conhecê-lo no nome, no rosto, porque se for uma pessoa concreta, e se for um rosto concreto, e se for um problema concreto, as pessoas aí mobilizam-se. É por isso que o Papa pede nesta sua mensagem para o Dia Mundial da Paz um esforço para contrariar aquela que ele define como a globalização da indiferença. Aquilo que o outro vive também me diz respeito. No fundo é isto. Se eu tiver esta percepção, eu vou se calhar ser mais ativa e as coisas não me vão passar ao lado. É verdade que há instituições que trabalham com determinados grupos, que estão à margem da sociedade, mas a verdade é que eles estão à margem porque esta sociedade os põe à margem. E o grande desafio é como é que nós podemos aceitar a diversidade, como é que nós podemos construir esta sociedade com todos. E a partir dos pequenos gestos, é este o desafio, os pequenos gestos, estar atento. E nesta luta pela dignidade do homem e da mulher, pede-se ousadia e coragem. A Igreja está presente em muitas instituições, como o Serviço Jesuíta aos Refugiados, a Obra Católica Portuguesa de Migrações ou a Comissão de Apoio à Vítima de Tráfico de Pessoas. Mas os que já trabalham no terreno reconhecem que ainda há setores da Igreja que podiam fazer mais. Há o receio do sair do de sempre, do novo. O tema tráfico humano, exploração sexual, ainda há muita... Isso não é comigo, isso não é para nós, isso é perigoso. Fica-se um bocadinho por aí. Louva-se quem trabalha, mas não há... Dizer eu também vou. Non più schiavi, ma fratelli. Tutti siamo chiamati ad essere liberi, tutti ad essere figli, e ciascuno, secondo le proprie responsabilità, a lottare contro le moderne forme di schiavitù. Da ogni popolo, cultura e religione uniamo le nostre forze. E este convite do Papa está a dizer-nos, atenção, estamos a permitir descer muito baixo, estamos a permitir ir
para além daquilo que é, nem é um nível humano, já é um nível subhumano, de nos explorarmos uns aos outros das maneiras mais brutais, mais cruéis, mais indecentes que podem existir. E, portanto, não dá mais para estar no mundo, no seu mundo, e o bem-estar, que, na minha opinião, não é nada de contraproducente, mas ele diz lá mesmo na carta, não pode ser um bem-estar fechado. O bem-estar por si é bom, mas não pode ser fechado, tem que ser um bem-estar comum. E nesse sentido não podemos mais deixar passar. Assumir a mensagem do Papa é, desde logo, tomar consciência de que a escravatura acontece sempre que a dignidade não é respeitada. É a escravatura, uma pessoa doente, frágil, que não tem hipótese de trabalho, que teve uma história tão difícil e complicada que levou a viver situações e que tem que viver com 200 e tal euros, ou seja, não é possível, ou com 300 euros, ou seja, não é possível, ou com nada, e tem que ir arrumar carros porque não tem nada e porque tem capacidade sequer para tratar e ver e mexer-se nos papéis, ou seja, há muita coisa a fazer e há muito abandono. Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que declara que todas as pessoas são iguais em direitos, etc., continuamos a assistir no nosso mundo a situações completamente dramáticas, onde somos iguais apenas no papel, na prática. Esta realidade não é verdade. No último dia de 2014, a reflexão do Papa ia ainda mais fundo. Questionava ele até que ponto não somos nós também escravizados por uma cultura que nos leva a abdicar dos nossos próprios valores. Viviamo da figli o viviamo da schiavi? Viviamo da persone battezzate in Cristo, unte dallo Spirito, riscattate e libere? Oppure viviamo secondo la logica mondana, corrotta, facendo quello che il diavolo ci fa credere sia il nostro interesse? Esiste sempre nel nostro cammino esistenziale una tendenza a resistere alla liberazione. Abbiamo paura della libertà e paradossalmente preferiamo più o meno inconsapevolmente la schiavitù. La libertà ci spaventa perché ci pone davanti al tempo e di fronte alla nostra responsabilità di viverlo bene. Foi uma bênção de Deus, este Papa, porque nós mesmos como comissão sentíamos que não se falava disto. Andávamos a ver e não se falava deste assunto. Raramente se ouvia uma palavra a nível de igreja, quer a nível de Roma, quer a nível local. E neste momento o Papa mexeu mesmo e está a ser uma bênção e uma oportunidade que não podemos deixar passar. Portanto, o que ele diz, de facto, vai confirmar aquilo que nós, muitas das congregações e pessoas, não só, muita gente até fora da igreja, que está a fazer. Ou seja, ele está a confirmar e a dar força e portanto, é um momento verdadeiramente importante de nos unirmos todos.